Hoje vou falar sobre como praticar o Qigong de forma eficaz para tratar doenças. Todos vocês que vieram ao Centro de Saúde Huaxia vieram em busca de tratamento para suas doenças. No Centro de Saúde Huaxia, o tratamento de doenças é realizado por meio da prática do Qigong. Claro, aqui também há mestres que os orientarão. Apesar de termos mestres que os orientarão, na verdade, o tratamento de doenças é alcançado por meio da prática do Qigong. Portanto, hoje vou falar sobre como praticar o Qigong de forma eficaz para tratar doenças. Na primeira aula, falei brevemente sobre o Zineng Qigong. Falei sobre algumas de suas características. Quando praticamos aqui, devemos seguir essas características do Zineng Qigong. Os estudantes estão mais interessados em compreender essas características. Como aplicar essas características nos próprios corpos? Como vocês podem aplicá-las? Como podem praticar o Qigong e superar suas próprias doenças? Portanto, cada estudante está bastante interessado nisso. Então, como vocês podem praticar o Qigong de forma eficaz para tratar doenças? Acredito que hoje é muito significativo falar sobre isso com vocês. Em primeiro lugar, para praticar o Qigong de forma eficaz, vocês devem ter uma base de pensamento. O que é essa base de pensamento? Cada estudante deve ter a confiança de que pode curar suas próprias doenças por meio da prática do Qigong. Essa base é extremamente crucial. Por exemplo, quando os estudantes vêm ao centro, o primeiro problema que precisam resolver é estabelecer essa confiança. Essa confiança é sim, posso melhorar. Como melhorar? Melhorar por meio do Zineng Qigong. Essa é a minha melhora. Aqui há um problema de crença. Em que acreditar? Primeiro, acreditar no nosso Zineng Qigong. Acreditar nesse conjunto de técnicas. Acreditar na teoria do Yuan Qi do Zineng Qigong. Essas duas crenças são extremamente importantes. A nossa compreensão das técnicas do Zineng Qigong deve ser elevada a um nível científico. O Zineng Qigong não é simplesmente uma técnica. O Zineng Qigong não é simplesmente uma técnica simples. Não é um método comum para eliminar doenças e fortalecer o corpo. É uma ciência. É possível que vocês pensem que estão apenas praticando Qigong, porque precisamos elevá-lo a um nível científico. Porque todos queremos pensar. Quando ouvimos a palavra científico, ela nos faz pensar em algo relacionado à ciência. É possível que não tenhamos visto ou ouvido falar sobre conhecimentos científicos, mas quando alguém menciona a ciência, admiramos-la profundamente do fundo do nosso coração, sentimos muito respeito por ela. Por exemplo, é provável que nossos colegas de classe nunca tenham visto uma bomba atômica. Eles não presenciaram uma explosão de bomba atômica. Mas quando se menciona a bomba atômica e sua explosão, é muito poderosa. Uma coisa pequena explode e causa muita destruição, muitas pessoas morrem. E o local fica gravemente danificado. Quando se fala sobre o quão poderosa é a bomba atômica, nossos colegas de classe acreditam nisso. Provavelmente as pessoas de hoje acreditam. Mas quem realmente presenciou a explosão de uma bomba atômica?
Quem já foi afetado por uma explosão de bomba atômica? Ninguém foi afetado ou presenciou uma. Mas quando se menciona o enorme poder da bomba atômica, todos acreditam nisso. Porque a bomba atômica é a vanguarda da física moderna e a tecnologia de ponta em física. Então, quando se fala de ciência, é assim. Muitos conhecimentos científicos são assim. Por exemplo, na nossa vida diária, muitas famílias têm televisores. Depois de comprar uma televisão, eles leem o manual de instruções, como conectá-la à corrente elétrica, como usar a antena, qual canal é qual, para assistir à televisão. Eles só ligam a televisão, pressionam um canal e está pronto. Mas por que pressionar exatamente esse canal? O canal 2 é o canal central. Esse canal é aquele canal. Por que é assim? Ninguém pergunta. Porque ao ligar o interruptor, a imagem aparece? Ninguém pergunta isso também. Por quê? A televisão é científica. Agora, camaradas, já começamos. Já entendemos este televisor. Como entendemos? Através do nosso conhecimento geral, da nossa experiência de vida comum. Se este televisor não fosse o atual, se fosse da época de 100 anos atrás até agora, provavelmente não funcionaria. Lembro que antes da libertação, na nossa casa ancestral, tirávamos fotos. Não íamos tirar fotos. Ao tirar fotos, a alma era perdida. A alma era perdida ao tirar fotos. Quando fui para o ensino médio, no campo as pessoas diziam não tire fotos ao acaso e perca a alma. Eu dizia, como se perde a alma? Quem consegue ver isso? O fundo da câmera fotográfica era vermelho. Absorvia todo o sangue. Assim se dizia naquela época. Quando tu fala disso agora, quem acreditaria? Em tempos sem educação, muitos fenômenos novos não podiam ser explicados. Era muito misterioso. Do contrário, ninguém acreditaria. A pessoa comum pensaria que se a câmera travasse, a foto não sairia. Como se pode refletir essa pessoa? Apenas recolhes esse espírito. Sem educação, nível cultural baixo, é difícil compreender conhecimento científico avançado, não é fácil aceitar. Agora, todos nós já temos algum conhecimento cultural. Começamos a acreditar mais na ciência. Tu diz que a ciência é absoluta, sem dúvidas. Tu confias bastante na ciência. Tu diz que a ciência é inquestionável. Não há dúvidas. Então, se considerarmos o Zineng Qigong, a prática do Zineng Qigong, apenas como um método, apesar de que já introduzimos as características da prática do Zineng Qigong, nós já dissemos que a prática do Zineng Qigong é especial. Existem muitas dessas experiências de prática dos antigos mestres de Qigong, dicas de prática. Só falar disso não é suficiente para que nossos estudantes gerem uma confiança muito forte. Se considerarmos realmente o Zineng Qigong sob um ponto de vista científico primeiro, sobre o Qigong. Sobre o Zineng Qigong, ele gera um poder tão grande. O Zineng Qigong não discute a dialética da sabedoria, não discute a dialética da prática real. Quanto a essa perspectiva, você poderá aceitá-la mesmo que não entenda. Porque é assim. Mas você aceita, você trata o Zineng Qigong a partir de uma perspectiva científica, é assim. É dessa forma. Quando tiveres plena confiança, é científico, deve passar pelo teste das massas. Muitas provas práticas. Esse experimento é válido, aquele experimento também é válido. Se o paciente Zhang San se curar, o paciente Li Si se curar, então a minha doença também se curará definitivamente. Assim é que funciona a ciência. Portanto, colegas, primeiro devemos tratar o Zineng Qigong com uma atitude científica elevada.
Já mencionamos anteriormente que é avançado, descontínuo e complexo. E é uma ciência completamente nova. Então, os estudantes devem ter essa confiança. Este é o primeiro. O segundo ponto é confiança no nosso campo de energia e no Yuan Qi do Zineng Qigong. Devem ter confiança neles. Este Yuan Qi é uma existência objetiva real. Podem funcionar para cada pessoa. Este Yuan Qi é muito justo. São iguais para todos. Se funciona para Zhang San, então também funcionará para mim. Este Yuan Qi atua em diferentes níveis. Funciona em diferentes níveis. Pode atuar em diferentes aspectos. Pode ter um efeito terapêutico em todos os tipos de doenças. Deves acreditar nisso. Pois o Yuan Qi pode funcionar. Pratique por você mesmo para fortalecer o Yuan Qi. Além disso, os mestres criam o campo. O campo também utiliza o Yuan Qi. Portanto, devemos acreditar na eficácia do campo. Sempre que tiveres confiança, podemos ter confiança nesses três aspectos. Então o teu interior experimentará uma mudança. Esta doença certamente pode melhorar. Esta doença certamente pode melhorar. Algumas pessoas podem dizer: seja o poder, ou a energia, ou o campo. Se é bom, é bom. Posso fazer isso. Tu deves tomar uma decisão. Tu deves acreditar em ti mesmo. Definitivamente posso dominá-lo. Definitivamente posso aprender e praticar Zineng Qigong. Tu deves ter essa confiança. Porque quando falamos de Zineng Qigong, qualquer pessoa pode aprender, depende de se tu tens a determinação. Queres aprender ou não? Já que viemos até aqui, então tu terás essa confiança. Posso fazer isso, posso aprender bem. Outras pessoas podem aprender bem definitivamente. Posso aprender bem. Tu deves tomar uma decisão contigo mesmo, ter confiança em ti mesmo definitivamente. Posso aprender bem, então as pessoas que vêm aqui devem pensar assim, nossos familiares devem nos animar dessa maneira. Os mestres nos animam dessa maneira. Tu deves te animar a ti mesmo dessa maneira, os familiares também devem se animar a si mesmos definitivamente. Posso aprender bem definitivamente, tu poderás praticar bem. Tu deves ter esse pensamento. Dessa maneira, tu acreditarás no poder da determinação e também acreditarás em ti mesmo. Alguns poderiam perguntar como é essa confiança. A confiança é fundamental. De um lado, quando tu tens confiança, acreditas realmente e firmemente, ocorrerão mudanças no teu corpo. Isso gerará uma força, chamada força da confiança. No Qigong tradicional, ela é chamada de força da confiança. A força da confiança. Esta força da confiança pode ter um grande efeito no corpo humano. E essa força da confiança pode se tornar a tua motivação para praticar Qigong. Para praticar Kung Fu, pode se tornar uma motivação. Para praticar no futuro, quando fores praticar, será porque tens essa confiança. E essa crença, tu gerarás um desejo urgente de praticar. Porque o Qigong é ciência. Posso dominá-lo. Dominando-o, posso curar a minha doença. Então, no segundo ano de prática, irás praticar de forma voluntária. Automaticamente irás praticar. Gerar essa força da confiança permitirá a ti, na segunda etapa, participar ativamente. Participar ativamente no treinamento de Qigong. Então, nesse ponto, nossos colegas de classe gradualmente o entenderão. Quando tu tiveres essa confiança, não é que te estejam pedindo para praticar, mas sim que tu queiras praticar. Tu dizes por ti mesmo, é assim, não é que me peçam para praticar, mas sim que eu queira praticar. Estou praticando Qigong. Quero praticar, porque praticar, quero dominar o Zineng Qigong. Quero usar o Zineng Qigong. Usar o Zineng Qigong para vencer minha doença. Então terei essa crença. Por isso, colegas, devem gradualmente reforçar essa crença a partir desse aspecto. Estou praticando Qigong. Não porque o mestre me pede, nem porque minha família me pede, mas porque eu quero praticar.
Se você tiver esse tipo de pensamento, então primeiro precisa entender e conhecer o Zineng Qigong. Como fortalecer essa crença? Na sessão anterior sobre o Zineng Qigong, será dada uma breve introdução e explicação, para fortalecer a crença de todos. Por outro lado, os estudantes devem observar mais, ouvir mais, ver exemplos de práticas eficazes, ver que a prática traz resultados, que a doença é curada. Porque na cerimônia de abertura, convidamos alguns estudantes a falar. E os estudantes que selecionamos para falar, eles são todos casos típicos de praticantes que se recuperaram. Falar sobre esses casos, falar sobre seu processo de prática, é para fortalecer a confiança dos nossos colegas. Eles compartilham suas experiências reais. Se eles podem se recuperar, eu também posso. Portanto, colegas, devemos aprender ativamente as experiências bem-sucedidas de outros colegas. Devemos especialmente buscar aqueles que tenham doenças semelhantes às nossas, ou do mesmo sistema. Se eles se recuperaram da doença, escute mais sobre as suas experiências. Dessa forma, inconscientemente, você será influenciado por essas forças positivas, mesmo que no início você não tenha fé. Depois de ouvir e ver mais, inconscientemente, na sua mente, será gravada profundamente, de não acreditar a duvidar e finalmente acreditar firmemente. Quando praticamos, a base do pensamento é essa crença, essa fé. É a chave mais importante, essa confiança. Alguns colegas dizem, professor Pang, acabamos de praticar Qigong. Eu simplesmente acredito nisso. Tenho muita confiança. Alguns colegas disseram algumas piadas. Minha confiança é tão firme quanto o ferro de um peso de balança. É firme como um ferro. Então digo aos meus colegas que essa confiança não é tão simples de estabelecer. Se realmente tiveres uma confiança firme, tua determinação para praticar será inquebrantável. Quando te enfrentares a dificuldades, a contratempos, não te desanimares. Mesmo se encontrares obstáculos. Muitos colegas realmente acreditam na prática. Na verdade, eles não acreditam tanto. Essa confiança não é apenas falar. Eu acredito na prática, se não acreditasse nela, não viria. Na verdade, nem todos os colegas vêm, porque acreditam na prática. Porque vêm, então? Porque não tem outra opção, não tem outra saída. Você está forçando os céus a virem. Não acha? No futuro, faremos um pequeno experimento. Que tipo de experimento? No futuro, encontraremos uma pessoa assim, muito eloquente. Provavelmente, ela irá furtivamente, de uma árvore para outra. Que doença você tem? Tenho hipertensão. Ele disse que você tem hipertensão. Não pratique Qigong aqui, ele não acha que eu esteja praticando Qigong aqui, Qigong. Deixa eu te dizer, na China de hoje, existem medicamentos especiais para hipertensão. Ainda são confidenciais, nós os usamos para experimentar. Depois de tomá-los por 10 dias, a pressão volta à normalidade. Ao dizer isso o paciente, que tipo de medicamento? Pequenas pílulas, elas não são grandes. Tome uma por dia. Quanto custam? 5 yuans por pílula. 5 yuans, 50 yuans em 10 dias, bem. Talvez eu vá. Que doença? Diabetes. Diabetes. Agora no nosso país surgiu remédio herbal muito especial. Funciona desde a primeira dose, quanto tomar. Tome por 50 dias. Uma dose por dia é suficiente. E um pouco de óleo, se você não acreditar depois de ouvir isso. Simplesmente você foge em segredo. Mas se alguém assim vier,
E se você trouxer uma carta de recomendação, veja esta minha carta de recomendação. Não é uma enganação. Não é uma enganação, tem uma carta de recomendação. Em situações como essa, muitas vezes encontrei tratamentos de Qigong. Confio no Mestre Pang. Confio nele. Na verdade, quando você se depara com uma situação específica, já não confia tanto. Claro, quem não quer se curar rapidamente de uma doença? Dizer que existe um método médico para se curar mais rápido não seria ótimo. Na verdade, camaradas, já estamos há muitos anos na linha de frente dessa batalha contra a doença. Se houvesse um bom método, ele já teria surgido à luz. Se houvesse métodos especiais, o país já os teria divulgado. Métodos com resultados notáveis já teriam sido publicados. Já estamos há muito tempo arrastando nessa batalha contra a doença. Se houvesse um bom método, ele já teria surgido à luz. Se houvesse métodos especiais, o país já os teria divulgado. Métodos com resultados notáveis já teriam sido publicados. Se houvesse métodos especiais, o país já os teria publicado. Métodos com resultados notáveis já teriam sido publicados. Eles não seriam mantidos em segredo. Se houvesse resultados notáveis, como é que não seriam publicados? Se houvesse resultados notáveis, como é que não seriam publicados? Se dissessem que não seriam publicados, seria realmente autêntico. Muitas pessoas seriam enganadas. As coisas seriam alteradas mais tarde e seriam mudadas uma e outra vez. Muitas pessoas seriam enganadas. As coisas seriam alteradas depois. Antes eu costumava falar sobre este assunto. Antes eu costumava falar sobre este assunto. Eu costumava falar sobre este assunto. Eu costumava falar sobre este assunto, dizendo que antes em Beijing havia um paciente. Esse paciente era muito típico, muito típico. A situação era grave. Onde o tratariam, aqui não se pode curar. Já se passaram vários anos. Fiz exercícios militares. Treinei durante um mês. Após uma avaliação, minha visão diminuiu. Foi bastante eficaz. Pousei um pouco no meio. Descansei alguns dias. Na sessão seguinte, não vim. Passou menos de um mês, voltei. Perguntaram-me o que estava acontecendo, que eu não tinha vindo. Disseram que tinham um remédio especial. Comer, comer e comer. Comi e comi. E minha visão piorou novamente, voltei. Disseram-me que essa sua doença não procure remédios especiais, apenas pratique bem. Está bem. Dessa vez. O que ele disse dessa vez me comprometi. Muito tomei uma decisão firme, não mudarei mais. Apenas pratiquei exercícios militares. E treinei por mais de um mês e diminuiu novamente. Passou um tempo. Ele foi embora de novo e não voltou. Depois de mais de um mês de retornar, até os seus olhos se aclararam. Ele foi receber acupuntura se algo der errado com a acupuntura ou se for aplicada muita pressão. São problemas como esses. Existem muitas pessoas que, ao ouvir falar de algum remédio caseiro ou de algum medicamento, perdem a confiança no Qigong e mudam de direção, dedicam-se a outras coisas. Isso também indica que nossa confiança no Zineng Qigong não é suficientemente firme. Não é uma crença inabalável. Se você realmente tiver uma crença inabalável, você diria: tenho alguns remédios caseiros. Meu Zineng Qigong também pode curar. Vou praticar meu Zineng Qigong. Não apenas curará essa doença, mas também melhorará sua saúde geral. O Zineng Qigong é um ajuste integral do corpo. Pode melhorar seu corpo e também elevar seu espírito. Então, por que eu deveria mudar? Vou ter que praticar seriamente o Zineng Qigong e nem mesmo precisarei tomar medicamentos. Os bons medicamentos têm efeitos colaterais. Isso é completamente para fortalecer minha própria resistência. Se eu praticar o Zineng Qigong, terei um conjunto de métodos. Esta doença será curada e poderei prevenir outras doenças. Também poderei emitir Qi externo e realizar experimentos científicos para curar outras pessoas, contribuir com ferramentas para servir ao povo a adquirir mais habilidades. Com essa crença, tu te motivarás ativamente a praticar bem o exercício. E não querrás mudar. Portanto, essa confiança deverá ser treinada repetidamente. Especialmente durante a prática. Quando o corpo não se sentir bem, quando te sentires desconfortável, se te sentires mal ao praticar. Quando estávamos ministrando a primeira aula, os efeitos da prática do Zineng Qigong manifestam-se rapidamente. Alguns pacientes se recuperaram rapidamente. Outros se recuperaram. Mas alguns não melhoraram em absoluto. Eles tiveram reações de cura. Sentir-se desconfortável após uma série de doenças. Quando te sentires desconfortável, queres mudar. Quando te sentires desconfortável, queres mudar ou, caso contrário, não queres mais praticar. Já me sentia bastante desconfortável antes. Agora me sinto ainda mais desconfortável ao praticar. Se me sentir mais desconfortável, não quero continuar a praticar. Sobre o problema das reações à prática, já discutimos isso na última vez, já falamos sobre esse problema, então não vou falar mais sobre isso. Isso em si mesmo é uma prova para nós. Você tem uma confiança firme ou não? Sua confiança é firme ou não? Se você tiver uma confiança firme,
De fato, é uma reação à prática. Então pratique mais rapidamente. Faça com que seu Qi seja mais abundante. E a doença melhorará um pouco mais rápido. Se não for uma reação à prática, é uma doença. Então, o que fazer? Você já tinha essa doença antes. Agora a doença piorou. O que fazer se a doença piorar? Existe alguma outra forma? Não há outra forma. Não há outra forma, sua única forma. Ainda é praticar Qigong. Então, quando o seu companheiro de prática tiver uma reação significativa na sua condição, ou houver alguma mudança, seja uma reação positiva, ou um agravamento da doença nesse momento, você deve manter uma fé firme. E continuar praticar com empenho e superar essa fase. Porque há muitos pacientes com doenças muito graves. Eles melhoraram praticando. Se pacientes com doenças graves podem se recuperar. E a sua condição não é tão grave nesse momento, porque você não poderia se recuperar também. Então aqui, a fé dos nossos companheiros de prática é crucial quando enfrentam dificuldades. É extremamente importante. Conseguir isso é a base para praticar bem o Qigong. Então esse problema de fé é chamado de treinamento repetido. Treinamento repetido. Se você tiver problemas, deve procurar mais o seu mestre. Se tiver dúvidas, pode perguntar ao seu mestre. Não guarde nada para si mesmo de jeito nenhum. Alguns pacientes também não ousam perguntar ao mestre. Mestre, essa doença pode ser curada. Essa doença tão grave pode ser curada. Algumas pessoas se sentem sobrecarregadas. Na verdade, depois de vir aqui com seus colegas, você mesmo, se realmente tiver confiança, deveria pensar que essa doença certamente pode ser curada. Pode não perguntar, mas quando tiver dúvidas não resolvidas, pode perguntar ao mestre. O mestre te ajudará a resolvê-las. Na verdade, eu já estou te ajudando agora. Falar contigo já está te ajudando a resolvê-las, nesse Qigong. Não há distinção entre doenças leves e graves. As doenças leves se curam bem. As graves nem sempre se curam bem, nem sempre. Nem sempre. Muitas doenças graves, após serem tratadas, se curam rapidamente. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, o chefe de departamento Wu mencionou que um camarada que veio aqui perdeu mais de 30 quilos em 6 dias. É verdade, mais de 30 quilos ou mais de 40 quilos. Mais de 20 quilos. Em 6 dias, mais de 20 quilos. Olha toda essa carne. Esses mais de 20 quilos de carne são um grande pedaço. Se quiseres fazer pastéis com isso, quantas pessoas teriam que comer? Mas eles não deixaram que ele perdesse. É incrível. Mais de 100 quilos. Naqueles dias ele perdeu peso rapidamente. Ele perdeu peso ao perder carne. Perdeu dezenas de quilos de carne. Se tivesse tido aquela massa, a massa não teria pesado mais de 20 quilos. As pessoas com massas costumavam dizer durante a Revolução Cultural que tinham apenas uma grande massa. Diziam que era uma massa de várias dezenas de quilos, mas provavelmente não existia uma massa tão grande no mundo todo. Se tu tivesse uma massa, ela não teria se dissolvido em alguns quilos. Se em 6 dias mais de 20 quilos de carne podem se transformar em Qi, qual massa não poderia se dissolver? Que esporões ósseos não podem se dissolver. O ferro diante de nós pode se dissolver. Os ossos também podem se dissolver. Tudo pode ser resolvido. Por isso, acredito que todos nós devemos ter essa confiança. Tu deve encontrar bons exemplos. Fala mais. A doença grave será curada. Fala mais, ele pode melhorar. Porque eu não posso melhorar. Tu não consegue melhorar. Muitos dos nossos colegas têm pouca confiança. Tu vê a tua doença como algo grave. Ai, a minha doença é especial. Há muitos estudantes que sempre veem a sua doença como algo especial. Eles sempre esperam encontrar algo especial e procuram um mestre especial para o tratamento. É assim que tudo se estraga. Esses problemas serão discutidos no futuro. Eles também serão discutidos ao aplicar a medicina. Ainda se falará sobre esses problemas. O papel da medicina exige que se fale sobre esses problemas. Então, colegas, se realmente estabeleceres essa fórmula técnica, o Yuan Qi tem um grande poder. Tu pensarás que se tu passar uma doença, não é nada grave, definitivamente melhorará. O Yuan Qi tem um poder tremendo e ilimitado.
Hoje ouvi que ouvi na rádio, ouvi nosso anúncio, também disseram que há aperitivos e outras coisas assim, falando sobre este assunto, recomendaram-nos. Porque ouvi sobre isso, conto a todos assim, simplesmente digo o que for, yuan que tem um grande poder. A fábrica de aperitivos, porque o equipamento é bastante antigo. Este ano fomos para Jinan. Compramos uma nova máquina, um eixo, depois de trocá-lo ao ligar a máquina. Esta máquina é este eixo e o anterior. O eixo externo não se ajustaram bem. Como ao ligá-las, ao tocá-la com a mão, saiu um cheiro muito forte, muito desagradável. O pessoal operacional já não conseguia operar. Fui ver o diretor da fábrica. O diretor disse que não podemos produzir mais, o cheiro é muito forte. Assim que ligamos a máquina, já sai o cheiro. O diretor disse, tudo bem, vamos montar um campo de ki. Vamos montar um campo de ki para os trabalhadores. Vamos montar um campo de ki, esse eixo. Precisa ser lixado e ajustado por si mesmo. Tem que ser adequado. O cheiro precisa ser normal. A qualidade deve melhorar. Vamos montar um campo de ki por meia hora. Assim que ligamos a máquina, o cheiro desapareceu. Tudo voltou à normalidade. Esta é a nossa pequena fábrica de alimentos, coisas recentes. Agora estamos montando um campo de ki. Para resolver os problemas das máquinas, já resolvemos vários. As máquinas da nossa fábrica de alimentos são mais simples que estas. O Instituto de Pesquisa de Aço de Wuhan foi importado da Alemanha. Máquina de corte CNC. Máquina não conseguia funcionar corretamente. Ao montar o campo de ki, também voltou à normalidade. Como um yuan que pode ser tão poderoso. Esse equipamento pode funcionar normalmente atualmente. Ainda estamos lidando com uma crise. A crise trouxe um vírus. Uma vez que se desencadeia, ele também elimina o vírus da crise. Esse equipamento. Todos obedecem às ordens do Yuanqi. Então, depois de ouvirmos isso, não seria fácil resolver o problema. Nós, seres humanos, embora esse equipamento seja complexo, nós, seres humanos, ainda temos nosso próprio cérebro. Ainda temos iniciativa. Com essa iniciativa, uma vez combinada, qualquer problema é resolvido então, todos nós milhares e milhares, milhares e milhares. Não vejam nossa doença como algo complicado, não a vejam como algo grave. Então, com relação a esses problemas, vamos colocá-los dentro da ciência do Zineng Qigong. Coloque-os no grande campo de energia do Yuanqi. Ao comparar dessa forma, bem nós já examinamos cuidadosamente. Estou seguro de que essa doença será curada. Acredito que este é o primeiro ponto. Queremos praticar bem o Qigong e curar a doença. À medida que avançamos, precisamos de uma base de pensamento muito sólida. Este é o primeiro. E o segundo ponto. Devemos aproveitar bem o efeito do nosso campo de energia. Aproveitar bem o efeito do nosso campo de energia. Como aproveitar bem o efeito do campo de energia para cada aluno? É ser proativo em receber o campo de energia. Receber proativamente o campo de energia. No nosso Zineng Qigong. No Zineng Qigong, uma característica importante, que não depende apenas da sua prática, mas também os mestres te ajudam por meio do campo de energia a praticar. Eles te ajudam a praticar. Mais tarde, falaremos sobre o campo de energia. Abra os olhos para isso, entendido? Agora temos muitos antigos estudantes. Eles são os novos estudantes desse período. Porque hoje estamos ministrando aula. Também compreendemos o campo de energia. Esse grande campo de energia é o Zineng Qigong, que tem estado em operação há mais de 10 anos. Muitos mestres e colegas de classe trabalharam juntos para criar este grande campo de energia. Este campo de energia, esta teoria, este método, são uma invenção e criação do Zineng Qigong. Uma invenção e criação. É que através de certos métodos, reunimos esta energia. Vamos falar do centro dentro do nosso pátio. E o ar externo são diferentes. É mais denso, mais concentrado, tem uma maior capacidade de transmissão e contém muito mais informação positiva. Aqui é normal, ali é normal. Nada é anormal. Tu vê que o mestre emite que todos os dias aqui emite que isso é normal.
Às vezes o mestre também diz emitir que os tumores devem se dissolver, às vezes também o mestre os tumores devem se dissolver. Só falta um pouco o sotaque. É isso que eu ouço. Às vezes devem se dissolver de repente, às vezes devem se dissolver lentamente. Há muita dessa boa informação aqui, o sangue e o que devem fluir deve ser normal. Há muita boa informação aqui. Então, dentro disso, é muito significativo. Dentro deste campo de Qi, a quantidade de informação é muito grande. Então, cada um de nós podemos recebê-lo ativamente. Esta é uma questão crucial. Como podemos recebê-lo ativamente? Pense que a qualquer momento você deve pensar. Então devemos pensar. Precisamos ter um grande campo de energia. Deixe que a energia flua para dentro. Adicione energia para dentro. Todos digam, como é o campo de energia do professor Pang? Como é essa energia? Essa energia é quadrada ou redonda? Nossa energia, foi mencionada anteriormente, é intangível e imaterial. Intangível e imaterial. Mas tu precisa pensar. Na nossa mente e espírito. Tu precisa pensar que essa consciência pode se fundir com essa energia. Tu precisa pensar dessa forma. Então, colegas, depois de chegar ao centro, tu diz, estou no centro. Tudo ao meu redor é energia, então estou tomando um banho de energia. Um banho de energia. Dentro da energia. Não se chama nadar, estou dentro da energia o dia todo dentro da energia, apenas andando um pouco. Tu precisa pensar com frequência nessa canção. O que dizemos ao cantar essa canção? Estou no que o que está dentro de mim. Tu precisa pensar dessa forma. Este é o primeiro. O segundo. Tu precisa ser proativo para receber a informação. Quando o mestre toca o chão com o pé, tu precisa receber proativamente para dentro. Receber proativamente para dentro. Então, sempre que o mestre toca o chão com o pé, tu precisa ser respeitoso. Respeitoso. Concentrado. Concentrado. Com uma mente. O que o mestre diz, o que o mestre diz. O que tu pensa. O que flui aqui, pensa no que tu pensa aqui dentro. Pensa no que fluindo aqui, pensa na doença desaparecendo. O mestre diz aqui, pensa que não há obstáculos para entrar. Em que tu está pensando, eliminar a arteriosclerose, normalizar a pressão arterial, dispersar um acidente vascular cerebral, dissolver um tumor. Tu não tem essa doença quando tu pensa que o que flui por dentro. O que está completo, se tu tem alguma doença apenas pensas em dispersá-la, o mestre está pensando e a tua mente se move e se dissipa. Tu deve pensar dessa maneira. Quando o mestre está falando, tu deve pensar seriamente. Tu deve pensar seriamente. Este é um aspecto. Recebendo o que passivamente. Se tu consegue receber o que ativamente, seria ainda melhor. Tu és o anfitrião. Tu és o anfitrião profissional, o mestre dá a ordem. Tu és o anfitrião profissional com os pés na terra e a cabeça no céu. O que do céu desce, o que da terra sobe. Reúne tudo ao teu redor, reúne tudo em direção a ti. Uma vez reunido, tu estás no campo de Qi. O que se abre e se fecha em seguida, abre e fecha o teu próprio corpo. Se tu tomar a iniciativa desse modo, os efeitos serão mais notáveis. Tu estás sincronizado com a intenção do mestre. Quando o mestre diz, dirige o Qi para a cabeça, tu deves pensar, dirige o Qi para a cabeça, pensa em direcioná-lo, dirige o Qi para a cabeça. Dirige o Qi para a cabeça. Aperta o seu nariz assim. Estende, dirige o Qi para a cabeça, volta aqui. Toque a sua cabeça, fecha os olhos. E toque a sua cabeça, dirige o Qi para a cabeça. Assim é que se faz. Tu também não está participando na direção do Qi. Não penses em mais nada, dirige o Qi para a cabeça, volta. Envia Qi para os teus olhos. Volta aos teus próprios olhos, pensa nos olhos de todos, envia Qi para os olhos. Passou. Isto chama-se usar ativamente o campo. Portanto, tu não és passivo. Tu não és um receptor passivo. Este efeito. A tua sincronização com o campo de Qi é mais forte. Claro, o efeito será melhor. Posso não pensar em nada? Não pensar em nada também está bom. Isso é o mestre adicionando informações para ti. Mas, colegas, tu deve prestar atenção. Tu não estás pensando em nada mais. Na profundidade do teu cérebro e da tua alma, essa doença ainda é uma pressão para ti. Quando tu não te das conta, mesmo quando tu estás sonhando, essa doença volta e ela aparece. A doença é incômoda, como isso é possível. Na profundidade da tua alma, essa doença ainda existe. Tu ainda não a eliminaste. Se tu podes eliminá-la,
Se tu podes te concentrar completamente, concentra a tua atenção, muito decididamente. Absorve o Ki. A doença já foi embora, tudo está bem. Ela já foi. Tu deves pensar dessa maneira, ou seja, absorver ativamente o Ki. O mestre não tem Ki suficiente para emitir. O mestre ainda está trabalhando por todos. Quando o mestre sobe, ele também está no campo. Isso também é um campo. Neste momento, tu deves prestar atenção, absorve este campo, absorve este Ki. Quando tu chegas a esta atividade coletiva, absorve ativamente o Ki. Vemos a gravação de televisão. Vendo a gravação de televisão, tu não podes apenas ouvir o mestre falar sobre a moralidade. Tu deves saber, o mestre está trabalhando no campo. Ensina no campo, dá aulas no campo. Nós falamos com eles, tem que ter um efeito. Falar assim tem um efeito. Dizer isso tem um efeito. Não foi isso que todos dissemos na última vez. Para que todos experimentem a eficácia do campo dos pés, ensino no campo dos pés, não eu disse. Todos estendam a mão esquerda, sua mão esquerda, se estende a mão esquerda. Se estende suas mãos esquerdas, estão se estendendo agora, sua mão esquerda também se estende. Concordamos? Não penses, o mestre está gritando ali. Ele está gritando ali. Esse grito, ele precisa gritar para funcionar. Este é o ponto de acupuntura, o ponto de acupuntura. Então isso, falar nesse ponto de acupuntura, em si mesmo tem um efeito. Então, quando você entra nesse ponto, o mestre fala aqui. Isso te afeta. Leva-te para dentro, leva-te para dentro. Você precisa ir para dentro. Quando as pessoas esperam, quando ele dá uma aula, o mestre me dá energia, energia a partir do ponto de acupuntura. O mestre simplesmente a me dá. Quando você fala, o mestre simplesmente me dá energia. Pense assim, não pense assim. Ou o mestre Pang, mais de 1000 pessoas. Quem está aplaudindo, estou eu ou não estou eu? Não pense assim, o mestre Pang está irritado, é para mim. Emitindo Ki no campo de prática, é para mim, sou eu. É assim que deve ser a doença do professor Pang, deve desaparecer. Estou dizendo que minha doença desaparecerá. Pense dessa forma, mordendo e fazendo o som si. Então, ao assistir aos vídeos, você também deve fazer assim, você também deve assistir aos vídeos dessa maneira. Ouça as gravações também dessa forma. Lembro que nos primeiros tempos, em 1988, fui a Xi'an para dar conferências. Em 1988, dei conferências em Xi'an. Esse envio de Ki para as doenças, essa palavra de comando, fizeram uma gravação em áudio. O diário de Xi'an, eles também participaram no nosso projeto, também fizeram entrevistas. Inclusive informaram sobre isso, sobre a situação do nosso campo de prática em Xi'an naquele ano. No campo de prática em Xi'an realmente ocorreram milagres. Quando estávamos no campo de prática em Xi'an, isso foi em um estádio ao ar livre. Naquele momento, dando essa aula, falei disso no final da tarde. Durante uma aula, em uma quadra de basquete ao ar livre, havia luzes e fios elétricos, com alguns pássaros voando ao redor. Quando nos sentamos, os pássaros começaram a cair. Formou-se uma verdadeira rede de céu e terra. Algumas pessoas contaram que no total caíram 12 pássaros. Três pássaros morreram. 9 pássaros caíram a 2 metros do chão. E de repente se dispersaram. Transformaram-se em Ki. O jornal Xi'an Daily relatou este incidente e informou sobre essa situação. Vários pássaros caíram mortos e algumas pessoas os recolheram. Caiu assim mesmo, diante de alguém que não acreditava em sua eficácia. Ele não acreditava, praticava outra técnica, não acreditava na técnica que estávamos praticando. Caiu justamente ao lado de um parente dele, um pássaro caiu. E ao cair, fez um som como gulang gulang e morreu. Ele se perguntava o que havia acontecido, como é que um pássaro simplesmente caiu do céu. Fomos falar sobre como o campo de prática desmoronou. Ele perguntou como aquele pássaro morreu no campo de prática. Como ele morreu? Porque naquele momento, deveríamos dizer nós em 88. O trabalho militar havia acabado de começar, estávamos em um campo de prática. Este mestre de Qigong estava causando desastres, causando destruição, lançando energia negra para baixo. Alguém nos perguntou quando saí para dar aula sobre lançar energia negra, o que você pensa a respeito?
Eu disse que no nosso trabalho militar, não falávamos de energia negra. Eu disse que ninguém lança energia negra. Ele disse que alguém lançou. Perguntei como ele sabia. Ele disse que foi o colega ao seu lado. Eles provavelmente praticavam a mesma escola a energia que ele lançava. Eu disse que no nosso trabalho militar nunca atacávamos ninguém, também não tínhamos más intenções. Eu disse que atacar alguém é imoral. Nós não atacamos ninguém, também não lançamos ataques contra outros. Ele perguntou então como te atacam a você o nosso campo de prática. Tem a energia circulando dentro. Eu mencionei que os nossos militares vêm ouvir a aula, todos estão aqui para ajudar os militares. Quando emitimos que ele gira para dentro assim, se adiciona aqui assim, que se adiciona aqui começa a girar. Se for adicionado muito que pode haver pessoas que são assim. Resistindo e resistindo, eles têm um pouco disso. Um pouco de informação negativa, que sobe para cima e derruba o pássaro. Mas nós, quando fazemos relatórios por conta própria, tudo é muito harmônico e amigável. Muito harmônico e amigável, esse tipo de harmonia é o que dá saúde. É o que dá saúde. Este que dá saúde. No corpo de cada pessoa terá um grande efeito. Então, essa questão. Por isso, nossos colegas devem acreditar nesse campo de Ki. Assim que entramos no campo, alguns se conectam imediatamente e outros não. Até mesmo as pessoas que passaram por cirurgia. Os defeitos da cirurgia também voltaram ao normal, também voltaram ao normal. Então eu digo, vamos falar apenas de pessoas famosas. Antes eu já falei sobre a atriz de cinema de Xangai Gao Kui, que interpretava idosas. Ela se submeteu a uma cirurgia e tiveram que remover seu umbigo ao praticar Zinen Qigong. Em uma sessão, seu umbigo voltou a crescer. Veja como isso é estranho. O umbigo pode voltar a crescer. Ela também teve a vesícula biliar removida. A vesícula biliar também pode voltar a crescer. Se cortarem um osso, o osso também pode voltar a crescer. Então, nosso Zinen Qigong não é apenas que os tumores desapareçam, os esporões ósseos desapareçam. O que estava petrificado se dissolva, mas também pode fazer coisas crescerem. O que faltava pode voltar a crescer. Um poder tão grande. Tudo é obra do campo de Ki. Então nós, os estudantes, devemos aprofundar nosso entendimento do campo de Ki. Os estudantes dizem, professor Pang, este campo de Ki, se eu não prestar atenção a ele não funciona certo. Eu digo a todos vocês mesmo que você não preste atenção. Ele também funciona, mas o efeito é menor. Por quê? Este Ki é intangível e invisível. Mesmo depois de estabelecer o campo, este Ki aumenta sua concentração. E sua intensidade ainda é intangível e invisível. Você, em relação a este Ki, ainda não desenvolveu o hábito de recebê-lo. Então, quando você não presta atenção, você não o recebe. Então, por quê? Você ainda precisa de um motivo. Não há motivo algum se você não presta atenção, simplesmente não reage a isso. Mas você deveria explicar claramente ao professor. Eu também não entendo. Também não consigo acreditar. Na nossa vida cotidiana, existem muitos exemplos que podem demonstrar este fenômeno. Fazer qualquer coisa é igual se você não presta atenção aos estímulos externos, Eles terão menos efeito sobre você. Geralmente dizemos, Confúcio disse uma vez, chama-se coração distraído. Normalmente dizemos coração distraído. Alguns até dizem coração não no fígado, coração não no fígado, coração não no fígado. A expressão clássica de coração distraído é simplesmente coração distraído. Ou seja, o coração não está ali. O que isso significa? Ou seja, o coração não está ali se o coração não está nesse lugar. O que acontece então? Ouvir sem escutar se o teu coração não está nos teus ouvidos. Ouvirás sons, mas não os perceberás. Se não está nos teus olhos, então olhas, mas não vês. Se não está na tua boca, então comes, mas não saboreias. O que é que tu estás comendo? Qual é o sabor? Dizem que essa pessoa tem muitas preocupações quando está angustiada. Come qualquer delícia, que coisa saborosa é que tu estás comendo. Não consigo saborear nada a um adjetivo. Que se chama mastigar picante com dor de estômago. É como mastigar algo picante sem sabor. O que isso significa? O teu coração não está nisso, estás distraído. Se o teu coração não está nisso, não poderás senti-lo, não poderás sentir as coisas boas. Tomemos um exemplo. Ouvir sem escutar. Aqui estamos conversando, falando, e tu escutas claramente. Então dizes que o pequeno Zhang é um menino travesso. Sou um travesso, não sou travesso. Meu ovo é bom. Este ovo está muito bom. Então haverá discussões, mudanças e alterações.
Mas quando concentras tua atenção, lendo um romance, vendo a televisão, concentrando tua atenção em fazer algo, o que os outros dizem, Xiaozhang, Xiao Li, você não pode ouvir. Por que você não pode ouvir? Sua atenção não está no que ele está dizendo. Você colocou sua atenção aqui. Você entrou aqui assim que você presta atenção bem às coisas de aqui. Você não pode recebê-las com o campo de Qi, é a mesma coisa. Sempre em um campo de Qi. Se seu espírito não se combinar com o campo de Qi, se você não prestar atenção, ele não vai te afetar. O campo de Qi em si também é uma existência objetiva. Mas se seu espírito não prestar atenção, o efeito que ele tem sobre você é menor. Por isso dizemos que a todo momento, você deve estar receptivo ao campo de Qi. Receber o Qi dentro do campo de Qi. Essa intenção deve ser clara. Esse Qi entra e sai. Atravessa você uma vez que penetra, o Qi e o sangue fluem. Uma vez que se libera, o Qi e o sangue fluem. A doença então melhora. Esse é o problema. Se todo o seu corpo está aberto, abrindo e fechando uma vez que você pensa, o Qi começa a agir levando essa intenção. Então, nesse ponto, os estudantes devem prestar atenção especial. Quando os mestres falam, tu deve prestar atenção. Intercâmbio de prática, presta atenção. Gravação de vídeo, presta atenção. Tu deve estar atento a todo momento. Por aqui, no nosso trabalho, uma vez que se forma um grande campo de Qi. O Qi está presente, este Qi está presente. Este Qi, que função ele cumpre? Sun Wukong tem muita informação, que efeito ele tem sobre ti. Tu deve usar o teu Yi para guiá-lo. Por exemplo, se a tua perna não tem força, então tu pensas, este Qi entra, dentro desta perna fortalece-se, cresce músculo, assim tu tens força. Aqui cresceu um inchaço. O Qi entra, dissolve-se, desbloqueia, está bom, pensa assim. Atrai esse Qi para dentro, guia-o para que atue. A qualquer momento e lugar, tu deves atraí-lo, assim pensa dessa maneira. Assim que eu disser e tu pensares nisso. Especialmente quando colegas, prestem atenção, especialmente quando estou a dar uma aula assim, que eu disser, se tu souberes como aplicá-lo assim, que eu mencionar aqui, imediatamente tu pensas esse Qi, corre para cá e começa a atuar em ti muito rápido. Assim que eu disser aqui, tu já sentes. Aproveitando quando o mestre fala, esforça-te em pensar. Não espere que o mestre termine de falar para depois se apressar. Algumas pessoas pensam ativamente, utilizam seu Yi. Assim que eu digo alguma coisa aqui, o campo de Qi surge imediatamente. Asteriscos, asterisco, ele se eleva. Assim que eu digo alguma coisa aqui no teu lugar, assim que dou um passo aqui, já tem efeito. Já está tendo efeito. Imediatamente se torna teu. Imediatamente se torna teu. Mestre Pang, por favor, dá-me um campo para mim. Dá-te um campo para ti. Que tipo de campo? Diz a esse estranho, Mestre Pang, por favor, dá-me um campo para mim. Monta um campo para mim. Um campo para ti. Só para o teu próprio benefício está bom, isso não está bom. Para todos, tu és parte de todos. Como parte do todo, coloca-te a ti mesmo dentro do todo. Sempre dentro deste grupo, centenas de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas todas unidas. A eficácia deste grupo é incrível. As pessoas com uma prática forte, quanto mais gente, mais forte é o grupo. Não podes pensar assim, o professor Pang reúne o grupo com tanta gente, então o professor Pang tem mais energia, dou-te um pouco. Dou-te um pouco, dou-te um pouco, dou-te um pouco. Dizes que quando chega a mim já não sobra muito, não podes pensar assim. Mas é um todo, 10.000 pessoas. Dentro deste campo de energia é para as 10.000 pessoas. Quando pensas em ti mesmo como parte do todo, nesse momento das 10.000 pessoas, então a energia que recebes é como a energia dessas 10.000 pessoas concentrando-se para lá. Se pensares apenas em ti mesmo, professor Pang, reúne um grupo para mim, vou montar um pequeno campo. Vou me animar, tudo bem, é o que de uma única pessoa. Então é problemático. O que de 10.000 pessoas é uma totalidade. Tu és uma entre 10.000, mas és um dentro dos 10.000, uma parte do todo. Seu efeito já é diferente. Então, colegas, não pensem dessa maneira. Nós encontramos algumas pessoas para um campo. O mestre vem cuidar de nós, nos dar um tratamento especial. Na verdade, um grande evento é muito significativo. Então, todos neste grande evento devem prestar atenção, claro que sim. Às vezes há menos pessoas, mas não pensem assim. Hoje o mestre Pang disse que o campo é grande. As pessoas são poucas. Hoje o mestre Pang disse que é bom que o campo seja grande, hoje há poucas pessoas. Nosso campo, vocês se sentem solitários. Não devem pensar assim. Quando ouvem a aula do mestre, primeiro vamos ao auditório. Para cima e para baixo, no palco e fora dele, todos os assentos estão cheios e isso é realmente perfeito. Realmente perfeito.
Vejam hoje, os de cima e os de baixo, os do palco. Todos os assentos estão cheios, essa energia dos membros está completa e redonda. Mas hoje, não há tantas pessoas então, não está tão completo, essa energia dos membros muda com a intenção. Muda com a intenção. Só tu mesmo adiciona boas intenções. Dentro deste campo de energia adiciona boas intenções, não penses no mal. Dentro do campo de energia livra-te de tudo o que é mal. Isto chama-se aproveitar a eficácia do campo. Está sempre feliz e contente, com ânimo e bom humor. O grande campo de energia funciona corretamente. Deves pensar assim. Além disso, temos que viver nossa vida aos poucos. Integrar toda a nossa vida dentro do campo de energia. Olha para o nosso centro. Quando praticas Qi e te alinhas para a formação. Não subestimes esta formação. É importante praticar nessa formação. Se não te interessa a prática completa, sempre estarás desorganizado e descuidado e tudo será instável e vacilante. Serás como um soldado errante indo ao teu próprio modo. Na verdade, isso não é bom. Receberás menos do campo de energia em sua totalidade, se a nossa formação for ordenada e uniforme. E os movimentos forem coordenados e sincronizados, isso em si mesmo é uma totalidade, e tu não nos deixas. Gritar comandos ou algo parecido só nos pões aí. E já está. Faz o que quiseres, pratica como quiseres. Se quiseres fazê-lo rápido também está bem, ou lento também está bem. Sé livre. Então o campo de prática não poderá se desempenhar bem. Dentro do campo, a ordem de todos é muito boa. Muito tranquilo. Não deixamos que todos falem livremente ou conversem por um tempo. Assim podemos manter isto, a integridade do nosso espaço. Isto não significa que tratemos todos que vieram praticar Qigong para curar doenças como pacientes e os controlemos tão rigidamente. Não estaria bem ser um pouco mais relaxado. Ser um pouco mais relaxado está bem, mas o efeito da prática seria pior, a função do espaço não se manifestaria tão bem. O mesmo ocorre com a higiene. A limpeza do ambiente a fazemos nós mesmos, a higiene do quarto. Manter o quarto e os cobertores organizados e limpos. Por que fazemos isso? Isso também é um espaço. Nosso grande campo de Qi central. Um segundo campo de Qi dentro de um departamento, um terceiro campo de Qi dentro de uma sala de aula, até chegar a um quarto. Torna-se um campo de Qi de quarto nível. Tudo isso são campos de Qi, é um todo integrado. Grande é um coletivo grande. Pequeno é um coletivo pequeno. Um coletivo é um todo integrado. Um todo integrado é um espaço. Neste campo, você o organizou de forma uniforme e ordenada, muito sistematicamente. Aqui surgiu um efeito harmônico. Já emergiu a informação harmônica. Isso é aproveitar a eficácia do campo. Nosso centro, antes tinha muitos exemplos avançados disso. No nosso centro, os pacientes que vêm são de diferentes idades, a pacientes graves que vêm bem acompanhados pelos seus familiares. Alguns vêm em dupla. Isso acontece com frequência. Vamos aqui praticar Qigong. É como ir à guerra no passado. Antes íamos à guerra para eliminar o inimigo, agora praticamos Qigong também para eliminar o inimigo. Eliminar o inimigo. Eliminar o quê? Eliminar doenças. Antes eliminávamos o inimigo, eliminávamos os reacionários. Então, no passado, quando nossos soldados iam à guerra, se eram homens ou mulheres soldados, durante o descanso da batalha, dormiam juntos em um quarto. Isso era sem ter outras intenções, agora mesmo é assim que estamos quando praticamos Qigong em um quarto. Podem viver vários casais para economizar dinheiro e cuidar dos doentes. Vários casais. Os dormitórios bem organizados. Tivemos antes 3 casais antigos, 2 casais antigos modelos avançados de design. 3 casais antigos para 6 pessoas. 2 casais antigos para 4 pessoas. 4 casais antigos para 8 pessoas. Este quarto, esta fábrica faz isso muito bem. A higiene ambiental é boa, o ambiente é bom, eles se recuperam rapidamente das suas doenças. Trabalho verde em toda a região. Já aconteceu antes. Aquele quarto é luxuoso. Nesse quarto, o trabalho verde em toda a região supera 60%. O trabalho verde em toda a região supera 60%. Qual é a razão? Isso também é aproveitar o efeito de um bom campo de Qi. Por isso falamos do efeito grupal. Os grandes e pequenos campos devem se unir. A segunda é aproveitar a eficácia do campo. Nos quartos, estar alegres e em harmonia.
Depois de comer, ir ao campo juntos. No nosso centro, quando você vier ao centro, o melhor é não fazer nada. Se juntar para falar de Qigong. Quando várias pessoas se reúnem, você me cria um campo, eu te crio um campo, nós alugamos mutuamente a fábrica uns aos outros. Sempre é este campo exercendo sua função. Cada vez que todos se reúnem. Há quantos dias você está aqui, você sente saudade de casa. Se não for necessário, não faça isso. Se não for necessário, não vá conversar. Falar disso não serve para nada. Se você tiver tempo, apresse-se em falar de Qigong. Se você tiver tempo, procure esses casos típicos de doença. Pergunte como eles se curaram. Que experiências eles tiveram. Apresente-a para nossos colegas que se curaram deveriam tomar a iniciativa para compartilhar suas valiosas experiências com todos.